Dragão branco de olhos azuis! Versão dublada. Tá cada vez mais difícil lutar contra o crime aqui, sabia? Só a Mary Jane e eu sabemos disso. Vamos ver a entrevista do Mauro Eduardo aqui no canal Versão Dublada. E se inscrevam no canal! Fala galera, esse vídeo aqui é um vídeo exclusivo que eu postei na comunidade do Versão Dublada lá na Sparko. Você sabe o que é o Sparko? Não? Calma aí que eu te explico. O Sparko, ele é um aplicativo que você consegue ver tudo que eu vou publicar nas redes sociais. Você sabe que tem uma questão do algoritmo, né? Que nem sempre o conteúdo chega pra você. Com o Sparko isso não tem problema. Assim que eu postar um vídeo novo, assim que eu postar qualquer novidade no site, no Twitter, no Facebook, no Instagram, vai direto pro Sparko. Então baixa esse aplicativo porque você não vai perder nada referente à versão dublada. E tem outra coisa. Se você seguir a comunidade do Versão Dublada no Sparko, vai ter novidades, vai ter coisas exclusivas e surpresas no mundo da dublagem pra vocês, tá bom? Vai no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição, baixa o aplicativo, entra na comunidade do Versão Dublada no Sparko e aproveita o vídeo que vai começar agora. Fala galera, tá começando aqui mais um episódio no canal Versão Dublada. Galera, nem vou falar muito porque a emoção é muito grande. Quem me conhece sabe o quanto eu sou fã desse cara, pelos trabalhos que ele sempre fez e faz, e é uma honra gigante. Você que tá assistindo esse vídeo aqui agora, você também esperou muito tempo por esse momento. Não se esquecem, se inscreve no canal, já deixa aí um like aí, porque esse vídeo vai ser demais. Olha só quem tá aqui, galera. Olha só com quem eu tô, Mauro Eduardo, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui no canal. Pô, cara, eu que agradeço, não tinha como não aceitar, né? Você faz um trabalho tão legal com a gente, pros dubladores, homenagens atrás de homenagens, é muito legal o seu trabalho. Com o que aconteceu, eu acho que o melhor é sermos mais discretos, tá legal? Mas você é um infeliz por ter se encontrado com Io de Esquila. Não tem como não começar falando que, ai meu Deus, o nosso querido cabeça de teia. Eu odeio esses gordos. Toda vez que eu tenho que usar, eu fico eternamente grato por não ter sido mordido por um rato radioativo. Cara, foi ali que a coisa começou a deslanchar, né? Porque na época do Aranha, eu tava meio inseguro, eu tava praticamente, não era começando, mas a dublagem é uma coisa muito louca. Porque você começa, mas a gente só se matura depois de 6, 7 anos. A pessoa que começa em 2 anos falar eu sou dublador pronto, não é. A gente aprende muito, aliás até hoje. Eu tô com 35 anos de carreira e continuo aprendendo até hoje. Porque o Aranha veio justamente numa época em que eu comecei também a dirigir. Então aí eu aprendi a fazer autodireção, então acrescentou muito na minha carreira. O Aranha sempre foi muito importante pra mim, porque além de eu curtir muito, foi uma coisa muito louca. Aliás, eu já tive alguns personagens que aconteceram assim, que assim, eu sempre fui fã do Aranha dentre os super-heróis. E jamais imaginei que eu fosse um dia dublar o Aranha. Ei, eu sou um dos mocinhos! De fato, ficou marcado porque você pegou toda aquela essência do humor, né, daquelas piadas. Ele tinha uma brincadeira, né, da máscara. O Peter com a máscara era uma coisa, sem a máscara é outra. Um assaltante atrás do meu dinheiro? Droga, se ele achar algum dinheiro comigo, eu divido com ele. A minha formação é teatral, eu sou de teatro. Inclusive, no começo eu comecei a minha carreira de teatro em 75, com teatro mambembe mesmo. A gente fazia espetáculo em praças públicas e passava o chapéu. Era uma coisa fantástica, cara, era muito louco. Era uma companhia que chamava A Carroça de Ouro, de um cara fantástico, um profissional fantástico, diretor, produtor, que chamava Fernando Muralha. Aí em 76 eu fiz um primeiro espetáculo profissional que foi Tistu, o Menino do Polegar Verde. Neste ano nós temos tanto sucesso, eu inclusive ganhei o prêmio Governador do Estado como ator revelação, com 12 anos de idade. Então a minha formação sempre foi teatro, eu sempre achei que eu deixei até de fazer algumas coisas porque eu ia mais ou menos na cartilha do Boal, que era assim, o teatro é a verdadeira arte. O que hoje a gente sabe que não, a arte tem seus, né, tem cada qual no seu cada qual, mas tudo é arte. Mas eu tinha essa coisa com o teatro. Quando eu fui pra dublagem, eu trouxe isso. Então o Aranha tem o diferenciamento, e eu procurava dar cada maneira que ele se apresentava um tipo de entonação. Então quando ele falava
falava com ele mesmo, eu tinha uma entonação. Quando ele falava de aranha com as outras pessoas, era uma outra entonação. Quando era o Peter falando com as outras pessoas, era uma outra coisa. Embora eu costume dizer que de todos os personagens que eu já dublei, todos eles são como filhos. Não existe um mais importante que o outro. Eu tenho o mesmo amor por todos eles. Eu fico meio puto quando eu vejo outras pessoas dublando, como eu fiquei quando fizeram os longas. O primeiro longa que foi que era o Tobey Maguire, mas eu ficava, por quê? Por quê? Não tem necessidade. Eu faço o boneco há 9 anos, fazia quase 9 anos já que eu dublava. Aí eu fiquei meio chateado. Coisa de ator. Você sabe que ator não é gente, ator é raça, né? A gente tem umas coisas assim meio malucas. Mas aí depois isso passou. Mas ele foi muito importante pra mim, ele teve a fase, ele foi, assim, até hoje eu colho frutos por causa do Aranha. Eu tenho até um pequenininho aqui comigo. Não dá pra eu te mostrar agora que tá meio longe. Tem um lugar especial no meu coração, assim. Acontece. E o que importa é o seu legado, a sua história que você deixou nesse desenho que é maravilhoso, assim, pra mim tem um carinho gigante ali, e muitos, né, consideram a melhor animação do Homem-Aranha, e parabéns pelo trabalho que foi incrível. Eles que podem levar aquela máquina cretina que eu não ligo. Olha só o que ela fez comigo. Você falou uma coisa muito interessante no início, que é uma coisa que eu defendo muito também. A dublagem, quando você inicia um trabalho como dublador, você tem anos ali para você ser considerado dublador. E se você tem essa bagagem ali do teatro mesmo, então é um reflexo de tudo que você coloca em prática, né? Nos desenhos, nos filmes. Então parabéns, e que bom que você falou isso, porque isso faz realmente toda a diferença. E falando em fazer a diferença, eu acho que tem muitos trabalhos seus que marcaram várias gerações, desde o lado do Jirai, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais a fundo, mas tem um anime. Você por acaso já ouviu falar de uma carta chamada Dragão Branco de Olhos Azuis? Você já ouviu falar dessas cartas? Dragão Branco de Olhos Azuis! Lembro muito. Esse Setokai, man, como é que ele era? Eu adoro fazer o Seto, cara. Isso vai terminar mais cedo do que você pensa. Eu fiz ele, a última vez que eu gravei o Seto foi 1 ano e meio atrás, mais ou menos, num longa, na Clone. Eu me divirto muito com ele, porque aquele jeito cínico que ele tem é um exercício fantástico. Cara, esses personagens são exercícios pra gente que é ator. Eu me divirto mesmo, cara. É uma coisa muito louca. E eu tento jogar isso, né? Eu acho que eu consigo. Eu, quando vou assistir, eu curto, eu fico prestando atenção. E aí fico trabalhando também. Pô, ali eu podia ter posto mais uma coisinha. Já tô te convidando pra você retornar aqui no canal pra gente fazer um vídeo jogando Yu-Gi-Oh! Que tal? Pô, pode ser, claro, por que não? Mas eu vou ganhar. Isso que vamos ver. É hora do duelo! É hora do duelo. Meu querido amigo Marcelo Campos. Marcelo Campos. Ele veio aqui no canal e aí ele falou... É engraçado que ele soltou que vocês estavam dublando, né? Na verdade ele não falou, né? Ele falou, eu dublei recente ali um anime e tal, bababá. Aí os fãs começaram a juntar os pontos, né? Falaram, peraí, recente? Quanto tempo recente? Recente 1 ano, 2 anos? Aí só sei que viralizou e foi tipo... O filme, por si só, ele é incrível, né? A dublagem tá maravilhosa. Muito legal. E só alavancou mais ainda ali a expectativa pra estreia desse filme. Então, parabéns. Fiz agora um filme do Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Eu dublei em 2001. Eu falei, cara, ele cresceu um pouco. Agora, cresceu, mas não se tornou o Yami-Yugi. Eu falei como jovem, pensando nele pequeno. A cabeça trazia ele pra baixo, pra mais novo, e a voz levava, então ficou nessa tensão entre querendo ir pro Yami-Yugi e querendo ficar no Yuguinho, entendeu? Vocês gravavam juntos nessa época ou não? Já tava separado? Não, sempre separado. Já era a época do DA. Algumas coisas aconteciam, mas o Marcelo a gente gravava separado também, porque o Marcelo ele fazia 2 personagens, na verdade, né? Tem o Yugi e o Faraó. Então, por exemplo, no mesmo anel, primeiro ele fazia o Yugi e depois ele fazia o Faraó. Então não era mais fácil ele fazer só a parte dele. Como desde do DA a gente já faz isso. O que eu vou ser sincero pra você, eu não gosto. Não tem jeito, é uma coisa que não tem volta. Mas eu sempre achei muito interessante a dublagem junto com os colegas. Porque você tem o feedback, você interpreta junto, você recebe a deixa na hora. É outro papo. E o Marcelo é muito louco. O Marcelo, eu acho que a gente tem um karma profissional. Porque a gente fomos escalados algumas vezes juntos sem saber, né? Começou tudo no Shurato. Ele fazia o Shurato, eu fazia o Gai. Aí o Yugi
Yu-Gi-Oh! Também tem essa coisa, né? Do embate entre os dois. Tem uma outra série que a gente faz também, os dois juntos, que chama Get Backers. Get Back. Que eu faço o Bam Middle e ele faz o Jinji, que também foi uma coisa maluca, os dois juntos. Teve muito longas que a gente fez, irmão, fez colegas, foi muito legal, é um trabalho legal de nós dois. Ah, era disso que você tava falando? Cara, você é muito esperto. Para com esse papo, matraca, e vê se me ajuda a procurar aquele tiro. Eu quero falar agora sobre um anime que ele é o favorito da minha sobrinha, que tem 8 anos, mas tenho certeza que tem uma legião de fãs que estão todos alucinados agora, querendo que você fale um pouco do nosso querido Inuyasha. Ah, maldição! Todo mundo lembra dele? Mas eu gosto. Só o Naraki que não gosta de mim. Agome! Deu jeito na outra Agome! Eu já te avisei, não chame aquela coisa de Agome! Depois de 25 episódios gravados, mixados e prontos, o cliente resolveu que não era mais Kagome. Era Agome, porque Kagome era pejorativo. Eu tive que regravar 25 episódios inteiros, porque eu não sei se você já assistiu Inuyasha, mas eu falo o nome da Agome o tempo todo. Eu tive que regravar 25 episódios, cara. Mas eu me divertia muito, porque inclusive tinha algumas pessoas que faziam estágio nessa época. Então eu sempre tinha 1, 2 pessoas sentadas no meu pé enquanto eu tava dublando. Então eu me divertia muito, porque eles interagiam com as coisas, entendeu? Então era muito gostoso era muito prazeroso de gravar. E é o que eu te falei, eu quando entro na personagem, eu entro mesmo, cara, entendeu? Eu entro mesmo e eu sinto mesmo o que ele tá sentindo, eu vou na dele. E por isso que eu curto muito fazer, eu me divirto de verdade, eu deixo o Mauro lá fora. Aliás, eu falo isso pra muito dublador. Quando você põe o pé no estúdio, você fica lá fora. Aqui dentro é sua interpretação e a sua voz. E pra sua sobrinha, manda um beijão pra ela. Como é o nome dela? Valentina. Um beijo, Valentina! Mua! Podem me perguntar qualquer coisa, que eu vou contar tudo o que sei a vocês. Você fez um monte de animes ali. Tem alguns animes, não sei se você vai se recordar de todos, né? É impossível falar de todos também num vídeo só. Queria destacar 2 especificamente. Esse anime teve 3 dublagens, né? Eu acho que você fez a segunda, do Akira, você lembra? Akira, eu fiz o Tetsu. E agora, Caneta? Você é um covarde, Tetsuo! Venha lutar com os punhos! Essa é boa! Uma direção primorosa do Guilherme Lopes, lá na Master Sound. Ele bancou e foi muito louco, porque eu nunca tinha visto um desenho tão louco na minha vida. E foi muito legal, foi um trabalho muito gostoso, eu curti muito fazer. E mais uma vez agradeço inclusive ao Guilherme Lopes por esse trabalho maravilhoso que ele me proporcionou. E o segundo, não sei se você vai lembrar desse. Esse daí é mais pra galera que acompanhou os jogos e tudo mais. Fatal Fury, você lembra? O senhor tem que fazer alguma coisa. Olha, se eu te disser que eu lembro da história, eu vou estar mentindo. Claro, mas eu não lembro. Eu lembro do Ed Bogart porque tem muita gente que me escreve perguntando dele e tal. Mas assim, eu realmente não tenho muita referência, não lembro muito da história, não. Tem muita gente que gostou muito dele. É um personagem que até hoje tem muita gente que curte ele, sim. Agora, falando do universo dos tokusatsus. Na verdade, eu vou e volto, sou meio louco mesmo. Mas, Imagina. Em 85, 86, eu comecei a trabalhar com o Nelson Machado no teatro. Nós fomos inclusive sócios, tivemos uma produtora juntos de teatro e tal. O Nelson já estava fazendo, acho que o Kiko e outras coisas que ele dublava. Já dublava na BKS, dublava na TVS, dublava em outros lugares. Eu comecei a pensar em fazer alguma coisa. Aí eu fui à BKS. Ali eu conheci algumas pessoas e tal, mas não rolou nada, porque não tinha nenhum diretor e tal. Aí eu conheci o Drauzio de Oliveira. Hoje meu grande mestre, meu grande amigo. O Drauzio falou pra mim, então vai lá pra gente fazer um teste. Aí eu fui, até foi uma coisa muito engraçada. No dia que eu fui, que ele marcou, eu cheguei lá, uma loira passou por mim, disse que não precisava. Quem é você? Aí a gente, ator novo, tá começando, a gente despeja o currículo, né? Aí ela falou, não, a gente não tá precisando de gente nova, pode ir embora. E me botou pra fora, foi embora. Aí passou mais alguns dias, como eu moro no bairro, eu encontrei com ele. Aí ele falou assim, esperei você não apareceu? Eu falei, não, eu fui. Aí uma senhora assim, uma mulher, assim, loira,
Então, a gente descobriu quem era a dona da BKS na época. Aí ele marcou de novo numa padaria que tinha na esquina, e aí a gente nos encontramos, eu entrei e tal, fiz um teste, ele curtiu. Aí ele começou a me escalar. E aí falou pra Neide Pavani, que era uma outra diretora da época, maravilhosa, saudosa Neide. E aí a Neide começou a me escalar também. Então eu fazia muito vozerio, naquela época a gente tinha muito vozerio dos filmes. E comecei a ver que aquilo era muito legal. Em 87 eu recebia o convite do Michael Stoll, dono da Alamo, falou: bom, Mário Eduardo, se não ficar bom, vou colocar outra pessoa. Se ficar bom, você continua fazendo. Ok, ele era muito franco. Ele era escocês europeu é assim, né? Aí eles curtiram e eu comecei a fazer o Jiraya. Mas eu fazia o Jiraya, mas também fazia Corvo, fazia policial no Giban, fazia não sei mais o que, alguns convidados no Machine Man, fazia algumas coisas no Lion Man, que também tinha. Aí depois veio Black Kamen Rider, aí veio Gogol 5, aí eu peguei um personagem no Gogol 5, que eu fazia o Gogol Blue, e aí tudo que aparecia a gente participava, ou dos vozeris, ou tinha um personagem, porque o nosso elenco em São Paulo também não era muito grande, né? Em 1968 eu tinha 12 anos. Aconteceu muita coisa naquele ano. Essa foi uma coisa maluca. Eu nunca tinha narrado nada na minha vida. E aí o diretor é o Ricardo Novo, ele falou: não, conta a história, cara. É só você contar a história, não tem segredo. Bom, tá bom. E aí eu contei a história. E funcionou. Aquilo que eu sentia conforme eu lia, porque eu acho inclusive isso é muito bom para todos os dubladores novos que estão começando. É importantíssimo você ter leitura dinâmica. Você tem que ler e entender, senão você não tem tempo de interpretar e passar a ideia. Fazia parte da minha vida, eu tinha vivido aquilo de certa forma. Claro que não era nos Estados Unidos, era no Brasil, mas tinha muito a ver, porque o pré-adolescente e o adolescente é igual no mundo inteiro. As descobertas são as mesmas, as vontades são as mesmas. Então aí eu comecei a ter mais prazer ainda em curtir. Aí no final da série aconteceram algumas coisas muito loucas. Por exemplo, a TV Cultura, ela não sabia que quem dublava o Kevin Arnold era uma mulher. Era Angélica, eles não né? sabiam, era Angélica Santos. Mas a Cultura não sabia, porque ela queria um menino. Mas não tinha na época. Todos os meninos, desde os anos 60, eram feitos por mulheres. À exceção do Zezinho Cútulo, saudoso Zezinho Cútulo, que fez alguns até famosos, né? O Cabo Rust, Johnny Quest. Aí a Angélica fez o teste, meu amigo. A hora que ela acabou o teste, a gente falou: dançou, é seu. E ela fez brilhantemente. Foi um dos trabalhos mais lindos que eu vi de um profissional na dublagem. Porque o Anos Incríveis, ele começa com 12 anos, pula para 14 anos e pula para 16. Mas é um trabalho maravilhoso. É uma das coisas, tirando o Cebolinha também, que é um maravilhoso, que você vai marcar a vida dela o resto da vida. O Kevin Arnold foi um trabalho brilhante, um trabalho primoroso da Angélica. Parabéns, Angélica. Agora eu tô tendo a oportunidade de dizer isso pra ela. Oi, rapazes. Oi, Zebu. Vocês estão cheirando bem, mas estão horríveis. Estamos cansados por causa da exploração aventureira. Aqui no canal já vieram o Sérgio Rufino, o Márcio Araújo, agora você tá aqui, só falta a Jussara Marques pra fechar o quarteto do Zubumafu. Zubumafu! Foi uma fase boa, foi uma época legal. Maravilhosa. E outro aprendizado pra mim, além do Rufino, Márcio Araújo e da Jussarinha nos finais, eu fazia todas as outras vozes. Eram 11 vozes. E eu não conseguia diferenciar tanto. Então o que eu fiz? Eu botei diferença. Um falava tudo aqui assim, o outro fazia os barulhos. Eu não sei o que eu vou fazer. Aí, cara, eu me divertia, cara. Essa época eu ganhei dinheiro para me divertir, porque era muito legal, cara. Qual é a sensação de perder um amigo pelas mãos de outro amigo? Eu tive alguns personagens muito fáceis de fazer. O Guy era um. O Guy não falava muito, não. O Guy era assim, ó. Isso era o que ele mais fazia. Era uma coisa maluca. Tinha episódio que eu só fazia isso. Om Bazara Hakuman Yasharam. Era uma loucura fazer aquilo. Porque a gente gravava, o Churato ainda foi gravado em uma tique. Você tem 3 pistas pra gravar. Se tem 3 pessoas na cena, na época, um gravava numa pista, outro gravava na segunda pista, sobrava a terceira, que na verdade era a trilha, era onde estava o original. Então a gente gravava por cima. Então, se eu errasse, dali pra frente eu não tinha mais áudio. Eu só gravava sem som.
Entendeu? E quando eu comecei a gravar, com aquela história que eu te contei do Drauzio e da Neide, naquela época a gente gravava em 35. Não tinha som e nem timecode. Então, para entrar na fala, para entrar no lugar certo, a gente via alguma coisa que acontecia na cena, um detalhe. Aparecia uma cortina, sumia o telefone, o cara pôs a mão no ombro. Algum detalhe que acontecia na cena que nos dava a indicação da entrada da fala. Aí o Shurato foi praticamente todo feito em Umatic. Quando veio o DA, que foi uma nova tecnologia, a gente já estava terminando. Porque o DA era mais fácil, porque aí de 2 pistas nós fomos para 6. Isso era uma maravilha. Eu nunca acreditei muito em destino. Eu era o senhor do meu destino. Mas e os seus trabalhos como diretor ali? Tem algum que você gostaria de destacar? Você se dedicou boa parte dos últimos anos com a direção, né? Você descobriu talentos. Como é que é essa sensação pra você? Não, eu nunca deixei de dublar. Eu só não tenho feito coisas que fizeram muito sucesso, que estão em evidência. Mas eu nunca parei de dublar. Eu fiquei, por exemplo, 9 anos dirigindo na Marshmallow para National Geographic. Eu fiz muita narração para National Geographic. E ao mesmo tempo narrava muitas coisas para Discovery. Eu adoro narrar. E eu faço isso até hoje. Tem alguns programas, por exemplo, na própria Discovery, há 16 anos eu faço uma série que chama Pesca Mortal. Que eu faço o Capitão Sig Hansen, que agora ele tá saindo, tá passando o barco pra filha, então provavelmente eu vou perder a personagem porque ele vai se aposentar. Esse é seu. É. Mas tem outro corvo daquele lado. Você tá vendo? E é uma série gostosa de fazer também, porque é uma outra vibe. No filme, eu, por exemplo, tenho por hábito procurar respeitar a direção e o trabalho que o ator fez. Que aquilo foi gravado, foi montado, aí eu vou chegar, eu vou falar, não gostei, vou fazer de outro jeito. Eu procuro fazer um trabalho de ator. O Mauro não tá lá. No reality, por exemplo, já tem um pouco do Mauro. Porque é uma coisa mais solta, entendeu? É uma coisa mais minha. A risada que ele dá é a minha. Mas eu nunca parei. E a direção é uma paixão, cara. Eu gosto de dirigir, eu dirijo teatro. Eu vou ser sincero pra você, eu gostava mais antes do Pro Tools. Porque a gente dirigia de dentro do estúdio, junto com o dublador do seu lado. Olha, queira ou não queira, a energia rolando junto é outro papo, você tem outro resultado. Agora, eu quando dirijo filmes, eu já dirijo bastante tempo, já foram 27 anos dirigindo. E desde o começo sempre foi assim, eu sou um diretor um pouco diferenciado da maioria, porque a maioria das pessoas procuram sempre trazer uma voz próxima à voz original. E eu não concordo com isso. Infelizmente, não sei se eu estou certo, se eu estou errado, não sou dono da verdade, mas está dando certo há 27 anos. Eu procuro trazer o profissional que tenha a interpretação próxima àquela que foi feita. Eu costumo dizer para as pessoas, muita gente acha que não sabe, que um sinônimo da palavra dublar é imitar. Imite aquilo que foi feito e traga a sua emoção, você vai fazer um trabalho maravilhoso. Já havia visto alguma lista na Liberty antes? Sim. Eu tive agora 3 anos atrás, o pessoal do 13 Reasons Why, que eu tive o prazer de receber essa série e eu fui responsável por todo o elenco, eu que escalei todo mundo e eu que dirigi a primeira e a segunda temporada. Terceira e quarta temporada foram para um outro estúdio e eles mantiveram o elenco, que foi muito legal para eles, porque esse pessoal que começou teve essa oportunidade e fizeram brilhantemente. Teve muita gente ali que foi o primeiro personagem fixo que eles fizeram e eles estão colhendo frutos até hoje. Então foi muito legal, porque eu vi crescer muita gente, né? Isso é legal, assim como eu cresci um dia, né? Eu tive muita oportunidade, eu tive muito amigo no meio, graças a Deus. Eu comecei a dublar numa época em que tinha muita gente boa e muita gente generosa. Então eu fui ajudado por muita gente. Eu não vou nem falar nomes aqui porque eu vou ser injusto. Deixa eu fazer uma pergunta de um último personagem, não sei se você vai lembrar, tem uma galera que se eu não perguntar também vai ficar brava comigo. Max Steel. Que tipo de inimigo hostil estamos falando aqui? Ameaça biológica. Tipo um germe? Não exatamente. Ah, Max Steel adorava fazer o Max também. Modo Turbo! Mas é um personagem que eu vou te dizer uma coisa. Quem conhece a série vai lembrar. No começo da série, eram 2 personagens. Tinha o Josh McGrath, que era um estudante, que se transformava no Max Steel. Essa fase foi a que eu mais curtia, porque tinha essa coisa de brincar, eu fazia 2 personagens. Então tinha o Josh, que era um cara aqui, muito legal, de repente ele ficava com aquela coisa mais séria, né? Teve um trabalho fantástico que eu fiz com o Max, que eu não vou esquecer jamais, eu fiz grandes amigos, e foi uma coisa muito gratificante pra mim, como profissional, que era assim, era uma ação ao vivo no SBT, num programa que eles têm de manhã, que eu não lembro o nome. O Bom Dia com
Companhia. Isso, Bom Dia e Companhia. Então eu entrava ao vivo e aí os fãs que estavam em casa assistindo o programa ligavam pra mim. Eu ficava, na verdade, eu não estava no SBT, eu ficava num lugar de telemarketing. E aí eu botava lá o negocinho, tal. Aí eles ligavam, aí eu tinha um botãozinho que eu ficava olhando pro botãozinho, aí... Tum! Quando eu apertava, eu atendia. Cara, você não vai acreditar. Em 1 minuto, eram 60, 75 mil ligações. Era uma coisa maluca. Era isso diariamente, de segunda a sexta. E eu apertava o botão, quando eu apertava o botão, entrava um. Esse eu conversava com ele, pegava o endereço dele, os dados dele, e ele ganhava um Max Steel, um boneco. Nossa, de presente. Oi, Yudi. Oi, Pri. Bacana ver vocês de novo. Ô, Max, eu tava pensando, fala pra gente como você consegue ter poder, fala aí. É assim. Quanto mais adrenalina eu tenho, mais poder eu ganho. E eu como fã, eu como dono do canal Versão Dublada, eu do lado de cá, e eu representando o pessoal que tá assistindo esse vídeo, nós ficamos muito felizes, assim, saber que você tem tanto carinho pelos seus personagens, que de fato eles levaram emoção em suas várias eras, né, seus vários anos ali, em momentos específicos. Cada um tem sua história, eu tenho a minha história com o Homem-Aranha clássico. Eu evito ao máximo não me emocionar muito aqui, mas assim, pra mim não tem como não me emocionar. Eu te agradeço muito, muito mesmo, assim, por você ter parado o seu tempo, ter parado o seu dia pra conversar com a gente aqui no canal. Eu tenho certeza que tem um monte de gente agora feliz, contente, alegre. Então eu só tenho mesmo a te agradecer por todos os trabalhos maravilhosos que você sempre faz e fez, e o principal, por você ter aceitado participar aqui do Versão Dublada. Obrigado por estar aqui. Olha, cara, vou ser sincero, eu que agradeço, eu fico lisonjeado, porque a gente nunca pensa em fazer um trabalho, eu pelo menos nunca penso em fazer um trabalho e receber alguma coisa por isso. Na verdade, eu sempre penso em transmitir alguma coisa para as pessoas, sabe? Em tentar passar uma verdade para as pessoas. Por isso que eu gosto dessa coisa de trabalhar bem o lado teatral. Então, realmente, eu é que tenho que agradecer por esse espaço, agradecer a Cecília, que fez essa ponte entre nós dois. E vou parar de falar, porque senão daqui a pouco eu vou chorar aqui, cara. Não se esquece, se inscreva no canal, deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo, que o Mauro vai ler todos os comentários. Com certeza. Segue as redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, entra no site versãodublada.com.br, tem tudo sobre dublagem lá, pelo menos eu tento me esforçar ao máximo junto com uma equipe incrível. Já teve postagem sobre a história da Alamo, a amizade entre o Walt Disney e a Herbert Richards. Tem muita coisa legal acontecendo lá nesse site, então não deixe de acompanhar, versãodublada.com.br. Mauro, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui no canal, e você que está assistindo esse vídeo, Versão Dublada, fui!